Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero aqui falar sobre o caráter profético do ministério de Paulo. Eu sou Magno Lessa e seja bem-vindo ao meu canal. Muito bem, em outros vídeos nós já estudamos a respeito de como Paulo entende a graça de Deus no seu chamado. Neste eu queria me deter aqui a analisar como Paulo entende o caráter profético do seu chamado. Inicialmente, cabe destacar que Paulo concebe o seu chamado em termos proféticos, assim como os profetas no Antigo Testamento eles eram chamados. Nós podemos ver isso, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 6, ou no livro de Jeremias, capítulo 1. O chamado para o ministério profético no Antigo Testamento se dava quando estava acontecendo algum tipo de caos na nação. E diferente dos sacerdotes, os profetas eles não precisavam vir de uma genealogia sacerdotal. Não havia nenhum tipo de necessidade de pertencer, por exemplo, à tribo de Levi. Já os sacerdotes, sim, precisavam pertencer à tribo de Levi e, consequentemente, estar ali, né, dentro dessa tribo para que pudesse ser um sacerdote ou um levita. Então, no Antigo Testamento, o profeta ele era chamado. Daí, por exemplo, vem a expressão navi, profeta, que significa chamado ou pessoa chamada. Paulo entende o seu ministério também desta maneira, como um profeta que fora chamado. Isso aparece em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15, em que Paulo diz que ele foi escolhido por Deus desde o ventre materno. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo dirá que ele foi chamado por Deus para anunciar o evangelho. Então, de fato, Paulo via o seu ministério a partir desse olhar do caráter profético, o chamado para desempenhar uma missão. Isso também pode ficar claro quando nós observamos Paulo apresentando a ele mesmo como alguém que sofre pelo o evangelho de Cristo. Isso também pode ficar claro quando nós observamos Paulo apresentando ele mesmo como alguém que sofre pelo chamado do Evangelho. É interessante que você consegue ver aqui um paralelo com o chamado de Jeremias, por exemplo. No livro de Jeremias, nós somos informados que por algumas vezes Jeremias, por ser fiel a Deus e anunciar a proximidade do juízo de Deus e a urgência da necessidade do arrependimento, Jeremias vai sofrer perseguição e, portanto, o seu ministério profético é marcado por constantes perseguições, porque Jeremias está anunciando a verdade, está dizendo de fato aquilo que o Senhor queria que ele dissesse. Então, no livro de Jeremias, nós conseguiremos notar um contraste entre os falsos profetas e o profeta verdadeiro. Paulo também vê o seu chamado como um chamado ao sofrimento. E esse sofrimento se caracteriza tão somente porque Paulo está disposto a pregar o evangelho. Ele mesmo diz isso quando escreve aos Filipenses no capítulo de número 1, quando ele está convicto de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele também expressa dizendo que tudo aquilo que aconteceu com ele contribuiu para que ele pudesse levar o evangelho mais longe e o nome de Deus ser por ele glorificado. E lembrando aqui que quando Paulo escreve Filipenses, Paulo se encontra preso em Roma, possivelmente a sua prisão domiciliar ali na cidade de Roma. Então Paulo via o seu ministério como o ministério profético do Antigo Testamento. Um outro dado que revela isso é quando Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo chama a si mesmo e a Timóteo de servos de Cristo. A expressão grega no original é douloi, que vem da expressão doulos, que significa servo. Embora a tradução fosse possível ali para escravo, e talvez a igreja de Filipos tenha entendido como escravo, há também a possibilidade de servo. Assim como no Antigo Testamento os profetas eles eram chamados de servos de Deus, Paulo também está se vendo como um servo de Deus. Outro dado importante é que Paulo interpreta o Cristo, a missão de Cristo, como a missão do servo sofredor
que aparece no Antigo Testamento. Esse paralelo ele pode ser visto quando colocamos lado a lado Isaías capítulo 53, versículo 3 e Filipenses capítulo 2, versículo 7. Em Filipenses, Paulo dirá que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus e a si mesmo ele se esvaziou. Também quando colocamos em paralelo Isaías 53, versículo 5, com Romanos capítulo 4, versículo 25, ou ainda quando colocamos Isaías 53, versículo 12, ao lado de Romanos capítulo 4, versículo 24, nós conseguiremos perceber que Paulo vê Jesus como o servo sofredor de Isaías. Não por acaso, James Dunn, um dos grandes estudiosos de Paulo, ele chega a dizer que o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 6 ao versículo 11, que na verdade é um hino cantado pela igreja primitiva, relata ali e tem ecos grandiosos com o servo sofredor de Isaías. Nesse sentido, Paulo também seria uma espécie de servo, assim como Jesus. Assim como Jesus, Paulo também é uma espécie de servo sofredor. É claro que Paulo não está dizendo que ele é o servo sofredor de Isaías. É claro que não. Para Paulo, o servo sofredor de Isaías é Cristo. Mas ele observa, sendo ele mesmo, um servo sofredor no sentido de que ele está dando continuidade àquilo que Cristo fez. Então, uma vez que Cristo sofreu e foi morto por ter pregado o arrependimento, Paulo também se vê como um servo que sofre por pregar o evangelho de Cristo e anunciar a crucificação e a ressurreição de Cristo e, portanto, a necessidade do arrependimento. Outro exemplo aqui pode ser visto em Romanos capítulo 15, versículo 21. Vejamos o que Paulo diz. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Note que aqui Paulo está dizendo que é necessário que aqueles que ainda não ouviram de Cristo possam ouvir. Então Paulo está vendo a sua missão como a de um anunciador. Agora perceba quando nós comparamos isso com o texto de Isaías. Isaías 52:15 diz assim: assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Note que Paulo está vendo que a sua missão, ela deve ser uma missão profética de anúncio. Para finalizar, perceba como está em Romanos capítulo 10, versículo 16, que é um texto fundamental aqui no aspecto missionário de Paulo. Vejamos. Mas nem todos obedecerão ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo está citando aqui o texto de Isaías, Isaías 53, versículo 1, dando a entender que a profecia de Isaías está sendo cumprida no seu ministério. Diante de tudo que fora colocado aqui, nós podemos chegar à conclusão de que o apóstolo Paulo percebe o seu ministério a partir de um caráter profético. E ele nota isso a partir desse caráter profético do chamado dos profetas no Antigo Testamento. Logo, nós temos o caráter profético do ministério de Paulo. Se você gostou desse vídeo e esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre Paulo e a sua teologia, nos ajude também compartilhando o vídeo. Um grande abraço.